alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos Martins e comigo, professora Pura Moreno. E vamos aí para mais uma aula. Já estamos avançando aí a unidade 2, né, Amadinha? Exatamente, mas hoje trabalhando o quê? Literatura! De olho na tela! Vamos embora! O que? Estudar, Quinhentismo no Brasil, aula 32.1. Literatura! O conceito, contexto histórico, característica, produção literária e não literária, períodos e características de autores e obras. Simbora, então, aluno da NASA aí, todo mundo preparado enquanto nós vamos aqui apresentar as habilidades. Vai organizando teu material aí, teu caderno, lápis, caneta. Quem trabalha aí registrando no tablet, no celular, tudo tranquilo. Vai organizando aí. Então, temos duas habilidades. A primeira, perceber a língua como variável no espaço e no tempo, identificar as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. Habilidade 2. Localizar e relacionar informações em textos, identificando os elementos composicionais e reconhecendo, interpretando e sabendo mobilizar os diferentes recursos de argumentação. Beleza, então. E aí a gente vai bater um papinho rapidex sobre literatura. Porque esta aula, né, Amadinha, então elas estão dando início aí, na verdade, às escolas literárias, né? Como nós pontuamos na aula 14, Isso. A gente falou sobre a era colonial, a literatura colonial no Brasil, que foi uma literatura de informação. Verdade. Então lá a gente só pontuou esses aspectos de como essa literatura começa a ser marcada no Brasil, como acontecem as produções, né? Por que não podia, naquele período, dizer propriamente dito que tínhamos produções literárias, né, no Brasil, tá? Então, diante disso, nós vamos agora com a nossa aula sobre, sim, a escola literária e aí o quinhentismo. Ó, fica de olho aí na nossa tela inicial, nós trouxemos aí o nosso texto imagético. E aí, você está dessa maneira preocupado em querer saber exatamente o que é essa escola, essa primeira escola que inicia aqui no Brasil, como é que ela vai pontuar esses temas aí da sociedade desse século aí, século final aí já do 15 para o 16. Beleza? Olha lá então. O estudo, na verdade, desta aula vai ser sobre as origens. Tome nota aí quem está fazendo resumo já sobre as origens da literatura brasileira, tá? E aí, ela deve ser feito aí, né, levantando-se em conta duas vertentes. O que a gente quer dizer para você aqui no início desta aula? Que nós vamos trabalhar, sim, a primeira escola literária, vamos falar sobre a origem da literatura brasileira no Brasil, sobre esses dois olhares, ou seja, sobre essas duas vertentes, a histórica e a estética, tá? Porque tudo inicia aí. Então, esses dois viés que vai pontuar toda esta aula. Beleza, então, o ponto de vista histórico, vamos já iniciando. Nossa primeira vertente, o histórico. Orienta no sentido de que a literatura brasileira é uma expressão de cultura gerada no seio da literatura portuguesa. Como sempre, lá no início, lembra do período da colonização. Preste atenção, amadinhos. Ó, aqui no Brasil, o povo, né, não sabia o quê? Ler. Então, a gente se baseou em quem? Na literatura dos europeus. Beleza? E a gente traz para você aí aqui a nossa leitura imagética dessa transição, na verdade, né? Que nós estamos sempre pontuando de que a literatura nasceu lá para depois cá, né? Então, inicialmente, nós vamos ter, sim, a partir aí dessa escola do quinhentismo, essa vertente de que vai, sim, beber na fonte lá na Europa, tá? Para que daí, sim, no país, no Brasil, depois do século XVI, depois aí da nossa colonização, tudo ok, com a família real no Brasil, acontecendo já aí essa mudança no nosso país,
nós vamos sim ter a literatura. Bem a passos lentos, mas já inicia sim com essa característica aí brasileira. A gente fala luso-brasileira, beleza? E o que marca essa literatura no quinhentista vamos deixar essa imagem aqui, né? O nosso texto imagético, e a gente faz todo esse carinho, né? Esse capricho de escolher para você um texto imagético que te ajude. Falou de quinhentismo, vai lembrar de quem? Dos jesuítas. Aí, beleza. Quem falou padre? Tudo bem, não tem problema, né? Vai lembrar do Padre Anchieta. Isso, tá bom? Também. Então, nosso texto imagético é para esse objetivo. Falou aí da literatura quinhentista, você já vincula aí, tá bom? A jesuíta. E sendo assim, se você perguntou aí, mas o que é literatura jesuíta? Qual é a tua resposta? Vamos lá. Consequência da Contra-Reforma, a principal preocupação do jesuíta era o trabalho de catequese, objetivo que determinou toda a sua produção literária, tanto na poesia quanto no teatro. Mesmo assim, do ponto de vista estético, foi a melhor produção literária do quinhentismo brasileiro. O que isso quer dizer, amadinho? Olha só, a Igreja Católica naquele tempo, era o quê? Era o centro, tinha um poder, né? Um poder. E com o tempo, com o passar do tempo, o que houve? Ela foi perdendo esse poder. Então, criaram a Companhia de Jesus, que são os jesuítas que vieram para cá para catequizar quem? As pessoas, né? No ensinamento, na doutrina católica. Tá bom? Isso aqui só mesmo para vocês começarem a entender a literatura jesuíta. Como eles iam catequizar? Através de quê? De apresentação de peças de teatro, conhecida como os autos, na hora dos sermões e assim por diante. Quem eram as pessoas que iam ser catequizadas? Os índios. Os nativos brasileiros. Muito bem. Olha lá, nós vamos ter todas essas informações bem direitinho no decorrer da aula, tá? Fica tranquilo se você disse, meu Deus, professora Márcia, não estou conseguindo acompanhar. Calma. Relaxa. Vai estar aí, né? Como diz a Amadinha? Relaxa, amadinho. Viu só? Todas essas informações vão estar presentes aí no decorrer da aula. E vamos lá. Os jesuítas desenvolveram, vamos aqui ver a estratégia, né? Que esses jesuítas utilizaram na época para fazer essa catequização. Então, eles desenvolveram, primeiro, olha o gênero textual aqui, olha, a poesia. E a poesia que eles desenvolveram foi a poesia de devoção, tá bom? Outra coisa, eles cultivaram, jesuítas, eles cultivaram o teatro. Tá vendo aí? O teatro, porém, olha só a esperteza deles, cultivavam o teatro para, olha o objetivo, para o caráter pedagógico. E aí tudo baseado em trechos da Bíblia, tá bom? Outra coisa que os jesuítas também aí desenvolveram, perceba que estamos no início, né, dessas produções literárias no Brasil. E aí os jesuítas, muito inteligentes também, né? Mas o objetivo de utilizar essa produção literária tinha um fim, né? E aí eles também utilizam, olha só, eles aí desenvolveram, na verdade, as cartas, né? E essas cartas aí informavam aos superiores aí lá na Europa sobre o andamento dos trabalhos aqui na Colônia Brasil, ok? Olha só, né? Então, como é que os jesuítas utilizavam aí esses gêneros textuais, o início aí dessa produção literária. Só que nós temos agora, né, na presença aí nesse período importantíssimo, que é o padre Anchieta. Ok. Então, gravem na mente e no coração aí esse nome, né? José de Anchieta. Nada mais, nada menos, por quê? Porque ele é o representante do quinhentismo brasileiro, tá? E aí, chamado pelos índios de Grande Pai. Por quê?
a presença dele lá naquele período, naquele momento, né, para aqueles nativos, era como o supremo aí, pajé branco. Então, tem aí a sua importância. Então, Anchieta, ele veio para o Brasil em 1553. No ano seguinte, ele fundou um colégio no Planalto Paulista. Então, a partir do qual surgiu uma cidade. Quem é? São Paulo. Então, a história vem trazendo para você essas informações. E aí, como, né, foi aí surgindo essa literatura quinhentista. Como nome forte, presente e representa o quinhentismo, José de Anchieta, ele deixou a herança, tá? Vamos lá, vamos entender aí direitinho. O que foi que ele deixou de herança? A primeira gramática tupi-guarani, diversos autos, segundo o modelo deixado pelo poeta português Gil Vicente, como moral religiosa aos índios, o bem e o mal, anjo e o demônio, insuperável cartilha para ensino da língua dos nativos. A questão que é a gramática dicionário. Tá vendo então assim o quanto Anchieta ele tem aí a sua importância? Ele buscou como estratégia, né, catequizar esses nativos, porque ele precisava, né, essa comunicação. E na época, então, nós aqui sendo colonizados, e aí esse papel, né, que nós temos aí o colonizador e o colonizado, aí você pode estar observando aí pelo nosso texto imagético, então a presença aí, né, desse padre, desse pai, grande pai aí, entre aspas, né, e os nativos aí tendo esse domínio, até pela posição, né, que a gente consegue observar que representa aí o respeito. E não tinha como, né, Amadinha, naquele período, naquele momento, pensa, eles ali tranquilo, né, vivendo nas terras, livres, de repente alguém chega, né, chega essa companhia e aí começa a dar direção, ordem, então é muito estranho, mas a história vem para nos contar como foi aí o início desse período literário no Brasil. Então, no século XV, o que acontece? Perdão, o que acontece no século XVI? Vamos agora entender sobre o viés, né, da sociedade, e aqui nós vamos ter a igreja, tá? Então, no século XVI, a igreja católica, ela passa por um período de crise, tá? Passa por um período de crise, mas é um período assim bem forte, bem turbulento. Por quê? Nós vamos entender isso agora. Nesse contexto, o que acontece? Ganhou força o protestantismo e as novas religiões surgidas na Europa, como, por exemplo, o calvinismo e o luteranismo. Significa que, então, até o século XVI, apenas a católica estava ali no seu reinado, né? Acontecendo tudo, mandando, fazendo a sua doutrina, né? Beleza. Porém, aí teve uma revolta, né? Aí com o próprio, né? Teve um padre lá da companhia, na própria, né? Aí ele não aceitava com umas normas da Igreja Católica. Ainda mais dessa questão da indulgência, que vocês já viram lá na aula de história, né? A questão da reforma protestante, a contra-reforma. Essa contra-reforma por quê? Porque houve uma assembleia, que é o Concílio de Trento, que durou anos, para verificar, porque eles não queriam perder os fiéis. Mas aí a igreja fortemente querendo impor, né, para a sociedade, num período em que já estavam aí, né, tendo uma nova visão, já conseguiam fazer uma reflexão, observar que na verdade não era mesmo essa direção. Eles queriam sim seguir a igreja, seguir todos os dogmas, né, seguir toda essa orientação, porém não como quem estava dirigindo a igreja estava colocando essa imposição. Aí se revolta, acontece tudo naquela reunião, e aí nós vamos ver que nesse momento, nessa reunião, ela é chamada, né, de Concílio de Trento, tá? Então, nesse Concílio de Trento, foi realizado aí no ano de 1545 e 1563, beleza? É só para pontuar para você
Porque, né, que aí nós vamos ter o ponto histórico da Contra-Reforma vinculado aí à literatura quinhentista, tá? Então, tome nota aí as aulas do professor Lorismar, professor Beto, tá? E também sociologia, filosofia, tudo vai te ajudar a compreender essas produções literárias, por que os autores produziam esses temas, tá? Então, o Concílio de Trento, né, realizado em 1545 e 1566, 1563, quais eram os assuntos dessa reunião? Foram vários assuntos, tá? E aí eles discutiram ali, entre eles, ações que entraram em execução. O que se decidiu nesse Concílio de Trento? O que se decidiu nessa reunião? E fala daqui, um era contra, outro favorável, enfim, tomaram uma decisão. Que para o avanço do protestantismo, né, isso aí após a Reforma Protestante, o Papa Paulo III, ele convocou, tá, aí um novo concílio para a cidade italiana de Trento. Então, subentende-se que a igreja, a partir daí, a igreja católica não foi mais a mesma, tá? Porque aí acontece aí essa divisão. Pronto, chegamos aí à Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma. E aí no Brasil, o que acontece, né? Chegando aí essa literatura quinhentista, chegando a catequização, o povo sendo colonizado, o colonizador aí colocando, né, as suas imposições, vamos ter ações extremamente fortes, vamos dizer assim, nesse período. Então, a Contra-Reforma chega e começa a ter as imposições como a Inquisição, né? Vamos ter aí a Inquisição, vamos ter também proibições, principalmente de livros, né? Essas produções literárias que a igreja condenava, que não estava aí a favor, porque não estava ali sendo escrito, não estava exposto, que realmente era o pensamento ali da igreja naquele momento. Então, eles faziam também essa decisão de não publicar, de não deixar o livro sair, né? E a criação da Companhia de Jesus. Então, a partir daí, vamos ter essa companhia, tá? Que nasce, né? Ela surge, ela é formada a partir daí, com toda essa mudança. E isso veio na Contra-Reforma. Vamos entender agora as principais decisões tomadas durante a Contra-Reforma. Primeiro, retorno da Inquisição. Tinha como objetivo vigiar, perseguir, prender e punir aqueles que não estavam seguindo a doutrina católica. 2. Criação do índice de livros proibido. Index Librium Prohibitorium. Livros contrários aos dogmas e ideias ofendidas pela Igreja Católica eram queimados, né? Quem os tinha receberia punições severas. E tem até a fiscalização em casa, né? De quem estava tendo esses livros guardados. Beleza, e a terceira aí, né? Que é a ação que veio a partir da criação da Companhia de Jesus. Os integrantes eram os jesuítas, foram encaminhados aos continentes africano, americano e asiático. O objetivo era transformar os nativos em novos católicos, catequizando-os, ensino da língua portuguesa, doutrina católica e hábitos europeus. Coitados. E assim, então, os índios, né, os nativos, eles foram, sim, catequizados por jesuítas, tá? Como, por exemplo, aí vamos ter também a presença do Padre Manuel da Nóbrega, Fernão Cardim e José de Anchieta. Tome nota aí nesses nomes, beleza? Ok. Você sabia que o Padre Manuel da Nóbrega chegou a se inscrever para professor da universidade? Prestou concurso outra vez e não obteve a cátedra. Por quê? Por gagueira. E aí? E chegou a fazer a prova escrita. A gagueira o impediu. Poxa vida, gente. Ai, mas vamos lá. Então, vamos entender os passos agora das manifestações literárias. Primeiras manifestações, né? Porque é a nossa primeira escola literária. Então, vamos lá. Vamos ter como manifestação literária aí a carta de Pero Vaz de Caminha.
dirigida a Dom Manuel, relatando o descobrimento e as principais impressões da nova terra. Diário de navegação de Pero Lopes de Souza, em 1530. Tratado da terra do Brasil e história da província de Santa Cruz. Narrativa epistolar e tratado das terras e das gentes do Brasil, de Fernão Cardim, em 1583. Tratado descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, 1587. Cartas escritas pelos jesuítas durante os 2 primeiros séculos da catequese. E histórias da conversão dos gentios, do Padre Manuel da Nóbrega. E a literatura de catequese. Ok. Então, essas aí, né, esses gêneros são primeiras manifestações literárias no Brasil. Então, conheceremos agora algumas dessas manifestações. Atenção! Alguns textos trazem grafias diferentes, tá? Pois foram retirados aí do original. Por isso, vem aí seguido de sique, tá bom? Olha lá. Primeiro exemplo aí, né, dessa primeira manifestação aí literária no nosso país. É a carta de Pero Vaz de Caminha, que relatando sobre o achamento, né, agora a gente tem que falar achamento em vez de falar descobrimento. Por quê? Não, Porque aqui já tinha... Ninguém descobriu, né? Exatamente, já tinha pessoas morando aqui, já tinha os nativos. E por isso que é o achamento. E aí nós temos, como a história diz, né, a célebre carta, né, do achamento do Brasil. Então, foi escrita por quem? Por Pero Vaz de Caminha, em Porto Seguro, entre 26 de abril e 2 de maio de 1500. Pronto, localizamos quando esse gênero foi produzido. Olha aí o gênero carta, quando surgiu. Pronto, quando a gente está falando aí dos gêneros textuais, carta como exemplo de gênero, está aqui. Então, a história nos ajuda a entender aí sobre essa questão de gênero e tipologia textual, beleza? Então, vamos lá. Enquanto o restante da armada seguiu para a Índia, o navio de Gaspar de Lemos foi aí despachado por Cabral para Lisboa, ao fim da estadia no Brasil, em 2 de maio. Então, por meio deles, a carta chegou ao seu destinatário. Das mãos de Dom Manuel I, passou à Secretaria de Estado com documento secreto, pois se queria evitar que chegasse aos espanhóis a notícia do descobrimento. Beleza? Então, anos mais tarde, o documento foi enviado para o Arquivo Nacional, localizado na Torre do Tombo do Castelo de Lisboa, né? Tombo tem aí o sentido de conservação, como quando se fala, por exemplo, em tombamento de uma cidade histórica, tá? Então, no arquivo, o manuscrito de Caminha, com 27 páginas de papel, com formato de 29,6 centímetro, 29,9, tá? Repassou, esquecido durante o século seguinte. Mas está tombado, né? Então, tá lá registrado, guardadinho, cuidado. Então, nós vamos ver agora esse duplo valor histórico. Primeiro, em 1773, José Seabra da Silva mandou fazer uma nova carta. A carta apresenta também um duplo valor histórico. Tem a importância de ser um registro documental do descobrimento ou da entrada do Brasil na história universal. Uma certidão de nascimento, tá? Beleza? Então, revela a história também, né, que se faz de fatos corriqueiros, como aí o baile produzido por pessoas comuns. Outros documentos, né, como manifestação literária. Vamos ver aí, Diário de Navegação, de Pero Lopes de Souza, outro gênero, diário, né? Então, você sabia? Os diários de viajante da era das grandes navegações ultramarinas não comportavam relatos sentimentais ou algo parecido, mas tinham a função de registrar ao máximo possível os detalhes da expedição, desde a partida até a volta. Logo na abertura do diário de Pero Lopes, podemos perceber esse cuidado. Ok. Contato aí com a obra. Na era de 1530, sábado, 3 dias do mês de dezembro, parte dessa cidade
de Lisboa, abaixo da capitania de Martim Afonso de Souza, meu irmão, que ia por capitão de uma armada e governador. Da terra do Brasil, com vento leste, sai fora da Barra, fazendo um caminho sudoeste. Esse daqui é o trecho de Pero Vaz de Caminha. Ok. Então, assim, nós vamos agora para outro gênero, né? Outro exemplo de outra manifestação, ou seja, um tratado da terra do Brasil, história da província de Santa Cruz de Pero de Magalhães, né? Gândavo, de 1576. Vamos lá. Em síntese, a história da província de Santa Cruz, de 1576, é sobretudo uma descrição geográfica, política, de fauna, de flora, de recursos hídricos, territoriais, antropológicos, econômicos, que visavam o âmbito, ao que tudo indica, uma propaganda destinada à ocupação e à promoção estatal da imigração. O estilo de escrita tem, na comparação entre o que se conhecia em Portugal e noutras partes do Império Português, o seu mais profundo sentido. Não esquecendo que esses relatórios, todos os viajantes tinham que fazer para entregar ao seu comandante, ao seu rei, entendeu? O que ele encontrou aqui? Opa, a terra é rica, entendeu? A curiosidade, quanto mais detalhado, mais conseguia a viagem. Querendo ser dono, né? Tanto é que aqui nós temos agora mais um gênero, mapa, né? Um mapa aqui, um gênero textual. Vejam em que ano, né? Todos esses gêneros aqui surgindo como primeira manifestação da literatura aí brasileira. Nesse, nós vamos ter a descrição, né? Do alcance da busca pelas riquezas, metais, pedras preciosas, né? Que dão-nos conta de que o Tratado de Tordesilhas, como linha meramente imaginada, jamais fora respeitada. Olha aqui, né? Então, ou seja, quem estavam já nessas terras, né? Então, os nativos. Então, essa linha aí que divide riqueza, na verdade, né? Tá bom? Vamos lá, então aqui a gente tem uma descrição, né, que analisavam aí os índios como. Então eles observavam todos esses navegantes ali, estavam em contato com esse público, com esses nativos, né, e aí o que acontece? Eles vão descrever, vão contar, vamos ver aqui, como é que é a impressão deles. Olha só, nessa imagem, amadinhos, vocês estão vendo aqui alguns índios, né? E isso descrito pelo Hans Staden, que ele ficou 9 meses, o quê? Olha só, aprisionados. E ele assistiu aos rituais indígenas. O que ele fazia? Pegava parte do corpo, ó, ia decepando as pessoas, entendeu? Aí vamos ver o que está dizendo aqui. Descreviam que era uma gente bestializada pelo canibalismo, pela falta de moral, de regra, de educação em sentido de propriedade ou de desejo de acumulação, o que são para ele graves defeitos, ao mesmo tempo em que seriam também estas populações originais a força motora da economia sob o trabalho escravo e o motivo da cristianização, obra maior a que a colonização deveria se dedicar. Então, vocês podem perceber que aqui nós temos a presença, né, da afirmação do que estava sendo aí a questão da catequese, né, para esses nativos. Então, quando ele observa e narra e conta isso detalhadamente, né, então ele conta com o olhar dele, o olhar do colonizador, né, levando em consideração que, na verdade, nós temos aqui esse nativo vivendo exatamente naquele período, naquele momento, naquele local, com a sua cultura, né? Então, para quem chegou e foi observar, então, geralmente, ele vai ter a impressão, porque, primeiro, choque de cultura, né? Então, ali é a mesma coisa que retirar esses nativos e levá-los imediatamente para o local aí do não indígena, né? Como ficaria? A mesma impressão, eu acredito. Então, vamos lá. Outra manifestação, né? Então, a partir daqui, percebam que nós estamos trabalhando com
gêneros textuais, narrativas, descrições. Até agora impera aí a descrição, embora esteja narrando, mas o que predomina nesses gêneros é a descrição. Ok, então vamos ver as narrativas, né? Epistolares e tratados das terras das grandes, das gentes do Brasil, de Fernão Gardim. Olha lá, aqui é o documento, né? Em que a gente consegue perceber aí até a escrita, né? Ó, Descriptivo do Brasil, 1587, Gabriel Soares de Souza. Tá? Então, essas aí são cartas escritas pelos jesuítas durante os 2 primeiros séculos de catequese. Tá? Está nesse registro. Vamos ver só um trechinho. Somente darei conta de nossa chegada a esta terra e do que nela fizemos, esperamos fazer em ó Senhor nosso, deixando os fervores de nossa próspera viagem aos irmãos que mais em particular anotaram. Serafim Leite. Ok. E aí a gente vê que a escrita ainda, né? Com as características, né? Portuguesa. E aí a gente vai estar tendo esse cuidado, quando você também estiver em contato com essa literatura produzida aí, quinhentista, né? Observar esses detalhes, tá bom? Essa característica. E aí Manuel de Nóbrega escreveu diversas cartas, né? Que contribuíram para a divulgação do povo brasileiro. E aí vamos ver então como fica essa produção, o ano e vamos dizer assim, o título, né? Vamos lá. Diálogo sobre a conversão do gentil, informação das coisas da terra e necessidade que há para se proceder nela, Carta do Brasil, tratado contra a antropofagia e contra os cristãos seculares, eclesiásticos que fomentam e consentem, caso de consciência para a liberdade dos índios. Ok, então perceba que os temas, né, a temática que envolve essa carta, tudo pautado na vivência, naquele momento que estava acontecendo, tá? E assim, temos aí história de conversão dos gentios, né, de Padre Manuel de Nóbrega, que é uma pessoa importantíssima, e aí a gente vai subindo o degrau, em que nós vamos ter também, como registro e produção, 2 viagens ao Brasil, né, de Stendhal, de 1557, marca aí esse texto para vocês, em relação a essa produção, esse olhar, né, do colonizador em observar essa manifestação aí desse povo que estava sendo colonizado, tá? E aí a gente já vai além, eu acredito que sociologia já vai chegar a falar sobre esse comportamento. Dá uma circulada ali, né? naquele ruivo de barba aí. Aqui. Esse daí, ele é o alemão que estava presente lá. Ele é o branco, né, do momento. E olha como Tava ele está. no maior desespero, coitado. Não entendeu, né? E Viagem à Terra do Brasil, né? De Anleri, de 1578. E aqui todas as imagens, né? O suporte aí para esses textos, para a gente compreender esse momento. Assim, do ponto de vista estético, tá? Este período aí, né? Essa escola literária, os jesuítas foram responsáveis pela melhor produção literária do quinhentismo brasileiro, ok? Então, eu acredito que, Amadinha, o nosso estudante conseguiu acompanhar, compreender, porque é a nossa história, né? Lembrando que nesse período não tinha escritores brasileiros. Quem escreveu histórias eram os portugueses. Belezinha? Não esqueçam disso. Verdade. Então, essa aula vai ficar, né, no nosso canal, Mediação Tecnológica, lá você pode ir 1, 2, 3 vezes, olhar, verificar, mas tudo tranquilo, porque agora, sabe o que você vai fazer? Vamos lá, Madinha, diz pra ele. Olha, chegou o grande momento, tão esperado, trabalhando o gênero. É isso aí. Curioso para saber o que você vai produzir? Olha, que legal, né? Literatura jesuíta, tá? O que você vai fazer? Um resumo. Só isso. Beleza? Então, se você tomou nota, se você fez aí já o seu resumo,
Pronto, agora você só vai colocar aí em um papel destacado, pode ser aí um sulfite, uma folha do seu caderno, e aí você pode anexar aonde, Amadinha, esse trabalho dele? Portfólio. Beleza, então. E assim nós encerramos, né, Amadinha? Exatamente. Tranquilo. Aguardando vocês na nossa revisão. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a revisão. Valeu, até a revisão.